Fala pessoal, eu sou o Rafael. Hoje é segunda-feira, dia 12 de maio. A gente está passando aqui para trazer as métricas de três criptos do nosso portfólio nessa segunda-feira, onde a BTC de momento está dando uma corrigida de leve nessas últimas 24 horas, né? Mas já foi lá embaixo, beijou os 100, 718, tá? Não furamos para baixo a barreira psicológica dos 100. Eu, né, venho alertando diversas vezes, aliás, em muitíssimos vídeos, né? O mercado não vai corrigir para sempre, ele também não vai subir para sempre, pessoal. E durante todo esse movimento aqui de correção até os 74.500, eu venho alertando sobre as configurações de trades que a gente tem lá no grupo de Telegram. Galera, não é brincadeira. E hoje a gente já teve aí mais duas trades pipocando com 20% de lucro. Cada uma das trades é chuva de dinheiro, pessoal. Não fica de fora. Passa no grupo de Telegram para que você tenha esse tipo de informação. Outra informação que eu acabei de postar foi sobre os níveis de liquidez, né? Da BTC, tá? O Bitcoin tem níveis de liquidez e a gente foi lá em cima, né? Batemos 105.800 hoje. Isso trouxe um pump em diversas altcoins, porém a gente teve também essa correção que foi batendo os 100. E aí, meu amigo, teve muita altcoin que derreteu, dando excelentes pontos de compra, né? Então é isso. Lá no grupo de Telegram, a gente segue trazendo esse tipo de informação que faz com que nesse balé de sobe e desce, a gente possa, eu particularmente, possa ganhar ainda mais. Tudo isso é feito dentro da nossa estratégia que não mudou uma vírgula desde que a gente iniciou o canal. Paciência, racionalidade e constância, com viés de proteção do capital, lembrando sempre que eu não sou assessor financeiro, isso aqui não é conselho de investimento. É o que eu faço no meu dia a dia, tá? Mas tá aí, fica aí registrado mais duas trades, 20% cada uma. Vai pipocar mais trade, tá? Inclusive, dá tempo ainda passar lá no grupo de Telegram, porque tem algumas configurações de trades que não bateram, mas quem sabe dá para entrar ainda em melhores condições, né? Mas enfim, isso é você que tem que avaliar se vale a pena ou não, tá? O nosso objetivo aqui no canal é trazer esse tipo de informação, né? E eu faço isso de forma completamente altruísta, né? Sem cobrar nada. Informação relevante, você está vendo aí. A gente vem provando por A mais B que as métricas trazem um excelente resultado, tá? Mas fica aí a dica para você, se puder já sabe, né? Dá aquela moral, aproveita aí, dá aquela moral pra gente, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações para que a gente siga trazendo esse tipo de conteúdo, porque olha só, vamos falar da Optimism. Nesse momento está batendo ponto 822, a Optimism está corrigindo, ó, foi o que eu falei. Tem altcoin que está corrigindo, vai dar excelentes pontos de entrada, tá? 5,30 corrigindo nesse momento, né? 5,30% em relação ao seu valor das últimas 24 horas. 914 a máxima, 805 a mínima, né? Ponto 805 a mínima nessas últimas 24 horas. Ó. Se for mais. Olha só essa velhinha aqui, ó. Vendedora com mais de 12% de amplitude, é o que eu falei, né? A BTC foi lá em cima, o mercado sobe, mas depois, meu amigo, que a BTC corrigiu até os 102, as altcoins desabam, né? A BTC acaba voltando, mas as altcoins parece que ficam com o freio de mão puxado, tá? Enfim, isso pode ser favorável para que a gente possa fazer alguma entrada, né? Aliás, ficar observando para poder entrar daqui a pouco nesse tipo de altcoin, como por exemplo a UP Optimism que a gente está trazendo aqui. Mas vamos lá, começar com o sentimento do mercado, tá? Sentimento do mercado da UP, que nesse momento, com certeza, ontem corrigiu um pouquinho, né? Ó, vocês vejam que a gente saiu da zona de medo, fomos até a zona de agitado diretamente, né, galera? Não esperamos para nada. E agora a gente já está recuando aqui um pouquinho. Seguimos na zona de agitado e essa zona é extremamente perigosa, você já sabe, tem que ter uma atenção redobrada. É por isso que eu sempre comento, ó. Se você ajustou o seu stop loss aqui, ó, em 95, vamos supor que você botou o seu stop loss a 90, tá?
Você saiu com lucro no bolso, se quisesse voltar a entrar, já acumularia mais OP. Mas nesse sentido, a OP deve cair um pouquinho mais. Isso é o que a gente espera, exatamente para poder fazer aquela entradinha marota com mais capital e acumular mais portfólio cripto. Eu tenho um vídeo aqui, se você quiser esse vídeo, é exatamente que eu explico como eu vou fazendo isso, né? É exatamente esse balé. Sair um pouco lá em cima, voltar um pouco lá embaixo, para poder acumular mais portfólio. O meu objetivo é estar acumulando portfólio cripto, tá? E isso faz com que eu também, né, possa, né, tá aumentando o meu capital. No caso, o capital que eu faço, o capital que eu tenho para fazer minhas trades, né? Olha só o PI aqui, ó. A acumulação segue na parte baixa do gráfico, segue na parte de short trades, então a gente tem duas, né, métricas aí que estão dentro de um contexto, né, onde as coisas se mantenham na normalidade, que a OP pode corrigir mais, e aí eu particularmente já vou deixar a Optimism separada exatamente para poder, quem sabe, corrigindo mais, a gente fazer aquela entradinha marota, tá? Agora vamos dar uma olhadinha aqui no nosso gráfico do DCA para ver se a gente teve aquela barrinha vermelha na parte alta do gráfico, né? Vocês vejam aqui que a Kusama disparou hoje, né? Ela chegou a subir mais de 20%, 25%. Olha só, tivemos ali a barrinha vermelha, né? E aí, mais uma vez, olha só as métricas, né? Mostrando esse nível alto de assertividade. Ontem, barrinha vermelha, hoje, mais correção, tá? Vamos dar uma olhadinha até onde a gente pode estar esperando a UP corrigir nesse, se a gente tiver, né, continuidade desse movimento corretivo, duas velas seguidas, né, tá perdendo força, pode ser que corrija mais, e isso particularmente é bom. De cara ao futuro eu já falei, o mercado cripto está promissor, inclusive eu vou postar um outro gráfico muito interessante da BTC que tem uma previsão muito agressiva nesse gráfico, tá? Não sei se chegaria, mas tem gráfico para todos os gostos, né? Olha só, vamos ver aqui, próximo suporte da UP, 821 nesse momento. Opa, coçar aqui um pouquinho o olho por conta da luz. 821, pô, se cair a gente vai lá para o 742, né? Não estaria nada mal, né? A gente chegar nesse 742 para depois voltar a subir, tá? Enfim, métricas da UP aí para você que gosta ou não, bom, gosta ou não desse projeto, né? O que interessa, pelo menos para mim, é fazer boas trades, né? E é por isso que quando a gente seleciona, né, as criptos que a gente traz aqui, você já sabe, está cansado de saber, eu já falei isso. Eu, particularmente, só entro em long trades, né? Então, o que eu procuro é exatamente essas métricas que estão lá embaixo, para que a gente possa ter esses pontos de entrada aí mais, digamos assim, visíveis, né? E que a gente possa estar fazendo boas trades, né? Vou falar da VeChain, né? VeChain que deu uma derrapada, né? Chegou a bater lá em cima hoje, ó, 33,98, tá aqui, ó, a máxima de hoje, né? E foi a máxima exatamente desse movimento aqui de alta, tá? Que vem desde ali dos 17, a VeChain não chegou a fazer 100% ainda, mas vai já fazer. Mas tem muita altcoin, pelo menos no meu portfólio, que já fez 100% desde abril, tá? Desde ali daquele fundo da BTC acompanhando exatamente esse rally de alta de mais de 40% da BTC. Então, né, para você que fica aí reclamando do mercado cripto que não dá oportunidade, você praticamente dobrar o seu capital em um mês, né, ou pouco mais de um mês, isso é espetacular, né? VeChain batendo 31, né, 0,031, tá corrigindo 1%, ó, 33,98 a máxima, 29,91 a mínima, a gente tá com uma velhinha de momento vendedora, né? Mas vocês vejam que a VeChain fez um movimento de mais de 13% de amplitude, né? Não é aquela coisa, né? BTC volátil, né? Acaba. E isso por conta aqui que a gente teve, né? Exatamente esse acordo aí da China com os Estados Unidos que foi anunciado, né? Todo mundo pensava que o mercado vai disparar e aquela velha máxima do mercado cripto, né? Sell the news. Venda nas boas notícias, né? Tá aí, ó. Olha só o que aconteceu. Você diz, ah, Rafael, mas estava em 104, 105, foi bater 100 e já está retornando. Meu amigo, um movimento desse, 5% de amplitude lá. Depois vamos dar uma olhadinha como é que está a BTC
a amplitude da BTC, só para a gente confirmar, mas é assim que se ganha dinheiro, né? Olha só, na VeChain a gente segue aqui na zona de agitado, né, apontando para cima, apesar do movimento da VeChain está sendo um movimento de correção nesse momento. Vamos aguardar as cenas do próximo capítulo, porque o que eu quero é que exatamente isso aqui desabe para poder acumular mais VeChain, né? Vamos dar uma olhadinha no que estão fazendo as baleias grandes instituições em relação à VeChain. E aí, meu amigo, se as baleias estiverem acumulando ainda short trades, né? É só aguardar para a gente fazer, como eu falei, no caso da Optimus, a gente fazer aquela entrada marota, né? Que é isso que a gente quer. Vamos lá. Baleias e grandes instituições, o que estão fazendo em relação à VeChain? Seguem acumulando, ó, parte baixa do gráfico, parte de short trades. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso gráfico do DCA, para ver se a gente teve barrinha vermelha, né, na parte alta do gráfico, que aí indica saída, seja total ou parcial. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Métrica atualizada nesse momento que a gente está gravando o vídeo. Você que está aí já sabe essas métricas que trazem exatamente esse alto nível de assertividade, porque são extraídas da blockchain de cada uma das criptos. E olha só, 2 barrinhas vermelhas para a VeChain, não da outra, né? Por isso que a VeChain está corrigindo, né? Você viu aí, nesse momento, corrigindo mais de 1% nas últimas 24 horas, mas só, ontem a gente corrigiu também, né? Ontem a gente corrigiu, tá aqui, ó. Né? Ontem teve velinha vermelha também para a VeChain, tá? Mais de 7% de amplitude na vela de ontem, vocês vejam que é o mundo cripto, né? 7% de amplitude numa vela de um dia para o mundo cripto mais que normal, né? Mas para quem está acostumado com o mercado financeiro tradicional, aí você pega já a velinha de hoje com mais de 13% de amplitude, né? Do fundo ao topo, ou do topo ao fundo. Ó, se cair 27,61. 27,61. É porque, olha só, vamos falar da BTC, tá? Agora vamos puxar aqui a BTC, porque é o seguinte. Mais uma vez vou te convidar para ir lá no grupo de Telegram. E por que eu vou te convidar para ir para o grupo de Telegram? A gente tem postado de forma constante os níveis de liquidez, né? Principalmente no caso aqui, e é esse exchange aqui que a gente está vendo, né? A tela da Binance. Então eu tenho postado de forma constante os níveis de liquidez, porque normalmente, né, é muito difícil que o mercado não busque liquidez tanto lá em cima quanto lá embaixo para poder continuar o seu movimento, tá? Então a gente vem postando esses gráficos de forma continuada e tem dado muito certo exatamente esse nível de informação para que a gente possa se preparar para fazer tanto entradas quanto saídas, tá? Então, lá no grupo de Telegram tem mais informação. E olha a BTC batendo 102.979, né? Tá corrigindo quase 1%. Veja que a gente já veio ali numa correção de ontem também, foi muito pouca. Mas hoje, né, a gente teve um movimento, ó, de quase 5% de amplitude, pessoal. 5% de amplitude é o que você viu nas altcoins, né? Isso exponencia. Teve altcoin que foi lá em cima e voltou. Olha só essa aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês, só para a gente ter um exemplo aqui, ó. A SCRT, que está no meu portfólio e a gente já fez trade, tá? Teve uma velinha de amplitude, ó, de 27 por quase 28%, né? E vocês vejam que a gente foi lá em cima, 29,74. Depois fomos lá embaixo, 22,80. E agora a gente já está batendo 25, 26 com... Olha só, vocês vejam, né? Que loucura, né? A gente está subindo 2,6 em relação ao seu valor das últimas 24 horas, né? Esse é o mercado cripto no seu mais puro estado, né? Aqui embaixo, por exemplo, né? Você pode ver o volume de negociação que a gente teve, como ficou exorbitante no caso da Secret Network, tá? Mas enfim, né? Por isso que é bom você diversificar o seu portfólio, porque aí você tem e pode ver, né? E quem sabe pegar esse tipo de movimento para fazer bons lucros, tá? Vamos lá.
sentimento do mercado da BTC, né? Então, de uma forma geral, a gente está lá em cima. Inclusive, eu postei no grupo de Telegram também um sentimento geral do mercado, tá? Não poderia ser diferente, né? A gente vem num rally aí espetacular, de 74 até 105, a gente está ali falando de mais de 40%, né? De amplitude no movimento total. Né? Como eu falei, tem muita altcoin que já deu mais de 100% de lucro. E aí, meu amigo, a BTC a gente segue aqui na zona de avarícia, né? Essa zona você já sabe, tem que ter muitíssimo cuidado, tá? Já vamos passar aqui para saber o que estão fazendo as baleias e grandes instituições. E isso que interessa, né? E é por isso que eu sempre... Ó, hoje, por exemplo, bateram, não sei, acho que foram 5 ou 6 stops meus, né? E é o que eu digo, eu vou acompanhando esse tipo de movimento aqui, ó, com stop, tá? É claro que ele pode bater aqui e aí você tem que ficar atento para pegar esse outro movimento. Porém, meu amigo, quando você sai com lucro no bolso, você já sai bem, porque pelo menos você sabe que o dever está cumprido, tá? Vocês vejam que a acumulação está bem forte, né? Só tivemos 2 barrinhas pouco expressivas, né? Aqui na parte alta do gráfico, desde lá atrás, tá? Então, é bom ficar atento, é bom ficar com o olho no peixe, outro olho no gato, porque esse movimento, né? Ele pode estar se esgotando. Depois vem uma correção e aí a gente volta tudo de novo, tá? Esperemos que não seja uma correção tão acentuada, pelo menos de momento, para que a gente possa, né, tá tirando, inclusive, mais lucro no bolso, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso gráfico do DCA, para ver se a gente tem barrinha vermelha na parte alta do gráfico. Barrinha vermelha, você já sabe o que significa. Significa que a gente tem que fazer uma saída parcial, né? Não necessariamente, né? Aquela velha história, olha só. Né? Várias barras vermelhas, de momento está diminuindo essa acumulação de barras na parte alta do gráfico, na parte de saídas, porém, seguimos na parte alta, tá? E aí esse gráfico aqui que você já está cansado de ver, porque toda segunda-feira e sexta-feira a gente sai. E vamos lá. A gente bateu 100.700, né? E na última vez que a gente viu esse gráfico, a gente tava para bater ali os 99, tá? Vamos ver aqui. Se não me engano, era 99, né? A acumulação que a gente tinha de suporte se desabasse. Vamos lá atualizar esse gráfico agora. Nesse momento que a gente está gravando o vídeo. 99.500, né? Que tá em linha, tá, pessoal, com o que a gente tem lá no grupo de Telegram em relação aos níveis de liquidez da BTC, no caso da Binance, tá? Galera, muito obrigado a todos os que estão assistindo os nossos vídeos e que estão ganhando. Não é brincadeira. Eu tô falando sempre e repetindo. Não fica de fora, porque já já a gente vai estar fazendo cada vez mais lucro. Vocês viram que na semana passada, na quarta ou foi na terça, a gente postou no grupo de Telegram, o mercado explodiu e a gente já tirou excelentes lucros. Estamos aí com os nossos stops já todos com lucro no bolso, tá? Então agora a gente já fica despreocupado, porque se o mercado subir mais, a gente vai ter mais lucro. Se o mercado corrigir, a gente sai com lucro no bolso para voltar a entrar lá embaixo. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.